Shalom, shalom, bom dia. Queridos, nós entramos na 6ª semana da contagem do Homer, e hoje nós estamos no dia 36 da contagem do Homer. Durante esses 7 dias, até domingo, nós vamos estar falando sobre o espírito de conhecimento. O espírito de conhecimento, ele representa a intimidade com Deus, indo além da informação. Para o quê? Para uma experiência viva com o Senhor. Então, esse conhecimento que nós vamos estar falando aqui não é aquele conhecimento que nós estudamos em livros ou que nós aprendemos em escola. O conceito de conhecimento está ligado lá no Jardim do Éden. O homem, ele não detinha conhecimento de algumas coisas. Por quê? Porque não era necessário, por exemplo, ele conhecer sobre medicina, porque não havia doença, né? Então, era um conhecimento limitado. Então, quando o pecado entrou no mundo, Adão e Eva, com Adão e Eva, Deus precisou o quê? Precisou passar o conhecimento ao homem para quê? Para que ele para a própria sobrevivência dele, né? Não era um plano de Deus que o homem vivesse com esse conhecimento natural. Por quê? Porque o normal para o homem era andar no sobrenatural como se fosse natural. E depois do pecado, nós passamos a ter a necessidade do conhecimento natural, né? E nos foi ocultado o conhecimento sobrenatural. O que nos faz hoje, né? Nós precisamos voltar, profeticamente falando, ao Éden, no sentido profético, né? E buscar esse sobrenatural. E esse sobrenatural, nós só conseguimos esse retorno através do espírito de conhecimento. Qualquer homem pode ter o conhecimento do natural em grau elevado, mas ele não tem o conhecimento do sobrenatural. Abrindo parênteses aqui, existem conhecimentos caídos das trevas, né, que dão acesso a coisas sobrenaturais, mas não é o acesso de Deus, mas o acesso sobrenatural de Deus somente através do espírito do conhecimento, dessa chama do conhecimento que só vem de Deus. Né? E Yeshua, ele veio à Terra com esse conhecimento, com essa chama. Por quê? Porque Yeshua, ele tinha os 7 espíritos de Deus pairando sobre ele. E uma dessas chamas que parava sobre ele era o conhecimento sobrenatural. Lá em Apocalipse 3, 7 e 13, nós vamos falar da igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e os que se dizem judeus e não mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu nome. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Queridos, a porta do conhecimento deixada por Yeshua é aberta exatamente como acabamos de ler aqui em Apocalipse 3. Pouca força, guardar a palavra e não negar o nome de Yeshua. A chave que mantém a porta do sobrenatural aberta é guardar a palavra de Deus. A Bíblia é a base do conhecimento de Deus e traz equilíbrio espiritual naquilo que é revelado sobre a eternidade. Quanto mais conhecemos as Escrituras, mais crescemos espiritualmente. Quanto mais conhecemos a palavra, mais a porta estará aberta, a porta do conhecimento correto, não do conhecimento caído. A igreja de Filadélfia representa uma igreja profética que se move sobre o espírito de conhecimento. O espírito de conhecimento revela não apenas informações, mas as realidades espirituais.
Ela abre os olhos do entendimento para discernir tempos, portas, estações. Então, a porta aberta não é só uma oportunidade natural, mas é uma janela profética para acessar realidades do céu que estão disponíveis àqueles que conhecem e que guardam a palavra. A primeira chave vai falar guardados da hora da provação. Vimos em Apocalipse 3:10, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir, sobre todo mundo, para pôr à prova aqueles que habitam na terra. A igreja de Filadélfia foi elogiada por guardar perseverança, constância diante da adversidade. Então, queridos, Deus não está buscando os mais fortes, mas os perseverantes, aqueles que não negociam a palavra, mesmo em meio ao silêncio, à espera, às provações e os atrasos aparentes, né? Porque Deus ainda não se atrasa, queridos, ele vai na hora certa. Então, a palavra fala, também eu te guardarei. Isso é um princípio espiritual muito poderoso. Quem guarda é guardado. A fidelidade em tempos normais nos posiciona para sermos protegidos em tempos difíceis. Então, o termo guardar na hora da tentação, ele pode ser interpretado como um livramento direto ou uma preservação em meio à prova. Então, assim como os hebreus foram preservados no Egito em meio às pragas, Deus também nos promete uma cobertura, uma proteção para aqueles que permanecem no centro da sua vontade, não da nossa, da vontade dele. Então, a segunda chave vai falar, a coroa é para quem conhece seu lugar em Deus. Em Apocalipse 3:11, nós lemos, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A coroa representa o quê? Autoridade espiritual, recompensa eterna, e o espírito de conhecimento, ele nos dá o quê? A consciência da nossa identidade, filhos de Deus, para que ninguém roube isso de você. Retenha o que você tem. Esse reter não se trata de obras, de coisas materiais, mas de posicionamento. Deus está dizendo, proteja o que você já recebeu. E isso vai envolver o quê? Permanecer fiel à palavra, manter o fogo aceso, preservar a intimidade com o Espírito. Né? Por quê, queridos? Muitos estão perdendo a coroa, não é por falta de potencial, mas por abandono do lugar secreto, por dar ouvidos a espíritos enganosos e por viverem a partir de feridas e não da unção. Então, ninguém pode tomar o que é seu, a menos que você dê. A coroa é sua, mas ela pode ser tomada, se você sair da posição. Então, queridos, não dê lugar aos espíritos de distração, da apatia, do medo, da comparação. Você é único, você tem uma identidade exclusiva no Senhor. Então, esse é um tempo de restauração de identidade. Deus está chamando os seus filhos para se posicionarem. Não é tempo de negociar sua essência. É tempo de guardar aquilo que o Senhor já confiou em você. Porque a coroa não é para a coroa é para quem permanece, para quem se recusa a abandonar aquilo que o Pai já entregou, mesmo quando tudo nos impulsiona a desistir. Então, a igreja de Filadélfia aqui, ela vai representar uma geração que anda aliançada com a verdade, que reconhece o mover do Espírito, que discerne o tempo de Deus e que coloca Yeshua em primeiro lugar. O Espírito de conhecimento abre os olhos, fecha a boca dos mentirosos e nos posiciona diante das portas eternas. A porta é ele, Yeshua. Só tem como chegar a Deus através dele, a porta eterna. Então, queridos, que essa semana a gente já comece a entender o que o Espírito de conhecimento tem para nos dizer durante esses 7 dias e que nós nos posicionemos de acordo com o conhecimento que o Senhor quer nos trazer. Não com o nosso conhecimento. Esqueça tudo que você aprendeu até hoje e ande com aquilo que o Senhor está trazendo para você, que é o novo, o retorno aos princípios. Amém? Shalom, shalom.